Simbora, Caveiras! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, agora de 2021. Acompanha comigo. Vamos nos situar. Nós estamos em Direitos e Garantias Fundamentais, já passamos por todo o rol do artigo 5º de Direitos e Deveres Individuais, já vimos os direitos sociais do artigo 6º ao 11º. Vamos entrar agora em direitos da nacionalidade. Logo em seguida, direitos políticos e direitos dos partidos políticos para finalizar. Vem comigo. É muito importante que vocês tenham um conceito inicial sobre os direitos da nacionalidade. A nacionalidade, ela pode ser entendida como o vínculo jurídico e político que une um indivíduo a um Estado, a um país, inserindo ele como povo, como população daquele Estado, daquele país. O país, o Estado, apenas para constar, ele é formado por 3 elementos: por povo, por território e governo soberano. Nós vamos agora adentrar no estudo dos direitos da nacionalidade. Me acompanha, vem comigo. Direitos da nacionalidade. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Preste atenção. Quem nasce no Brasil é brasileiro, ainda que seja filho de estrangeiro. Se esse estrangeiro não estiver a serviço do país, porque se ele estiver, ele pode reivindicar a nacionalidade do país e não a brasileira. Entendem? Vamos voltar. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer dele esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, exatamente o inverso. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe, não precisa ser pai e mãe, basta um dos dois, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nós temos aí o item C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Vamos esmiuçar, vamos detalhar o item C. Vem comigo. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo depois dos 18 anos, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Naturalizados. Aqui nós já vimos que nós temos 2 tipos de brasileiros. Os brasileiros natos, que possuem uma cidadania originária, e os brasileiros naturalizados, que possuem uma cidadania adquirida. A diferença básica vai ser para o exercício de algumas funções públicas, que são de interesse da segurança nacional. Elas são restritas aos brasileiros natos. De forma geral, os brasileiros natos e brasileiros naturalizados, eles possuem o mesmo direito, não havendo qualquer tipo de distinção. Vamos voltar e acompanha comigo. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos países originários de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Se o país de origem for de língua portuguesa, ele só precisa residir 1 ano de forma ininterrupta
e possuir idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Ou seja, os direitos que Portugal instituir aos brasileiros, o Brasil irá instituir também para os portugueses. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Ou seja, a legislação estadual, a legislação federal, não pode inserir novas distinções, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Vamos seguir. São privativos de brasileiros natos os cargos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa. O que é importante a gente destacar aqui? Todos os cargos da linha sucessória da Presidência da República, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Senador pode ser brasileiro naturalizado? Sim, pode. Deputado estadual ou federal pode ser brasileiro naturalizado? Sim, pode. O que não pode ser é presidente, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado Federal. Demais cargos, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, todos esses podem. Ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Ministros do STJ, de outros tribunais, sim. Ministros de Estado, só não pode o ministro da Defesa. Ministro da Justiça, pode sim. Oficiais de Forças Armadas, não pode. E praças, pode. Agora, nós vamos fazer um link. Agora a gente vai dar um salto para o Estatuto da Polícia Militar, porque traz uma disposição bastante polêmica. O Estatuto da Polícia Militar, ele dispõe que a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. Eita, Tiago, mas isso está chocando com a Constituição Federal. Tá, sim, está. E aí? E aí que a gente vai te ensinar a marcar o X, a analisar a assertiva para conquistar o ponto. Você não vai brigar com a banca, você não vai brigar com o seu braço, você não vai lutar por recurso. Você vai prestar atenção na disposição para conquistar o teu ponto, para marcar a questão da forma correta, para marcar conforme o gabarito e não conforme as tuas convicções. Vem comigo. Aqui nós temos, no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, estabelece que a carreira de oficial da PM é privativa de brasileiro nato. Volta para cá. Se na tua prova, o item, o dispositivo vier de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de oficiais, você vai marcar certo, você vai marcar verdadeiro. Se a questão perguntar de acordo ou se a propositiva trouxer, é verdadeiro afirmar que, de acordo com a Constituição Federal, a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato? Errado.
O que você vai levar para a tua prova é que você vai ter em mente qual é a norma de referência em análise. Se a questão trouxer a norma em análise, o estatuto marca de acordo com o estatuto. Se a questão trouxer a Constituição Federal, marca de acordo com a Constituição Federal. Se a questão trouxer o Estatuto e a Constituição, você marca de acordo com a Constituição. Entendeu? Fica muito atento nisso, porque só aqui você tem o direito constitucional linkado diretamente com todas as demais disciplinas, inclusive o Estatuto da Polícia Militar. Vamos voltar. Seguindo. Será declarada perda da nacionalidade brasileira. Quais são as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira? Quando tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Vamos seguir. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Vamos lá. Imposição de naturalização. Quando a norma estrangeira obrigar a determinar, impor que o brasileiro residente em estado estrangeiro, ele opte pela naturalização no outro país, como condição para permanência em seu território, ou para exercício de direitos civis, para poder trabalhar, para poder votar. Vamos seguir uma questão. Sobre as atribuições de direitos inerentes ao cidadão brasileiro, conforme a Constituição Federal, e aqueles de outra nacionalidade, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, assinale a alternativa correta. Poderão ser atribuídos administrativamente aos nacionais de países do Mercosul? Errado. Poderão ser atribuídas aos sul-americanos mediante resolução da ONU-Sul? Errado. Os direitos inerentes ao cidadão brasileiro, conforme definido na Constituição Federal, vão rever o item. E aqueles de outra nacionalidade, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, só no caso de Portugal. A Constituição só traz expressamente Portugal como essa possibilidade. Serão atribuídos aos africanos por meio de acordo internacional de cooperação? Errado também. Serão atribuídos aos portugueses com residência permanente no país? Perfeito, correto. Este é o correto. Serão atribuídos aos países originários, aos originários do país da América Latina? Errado. Vamos seguir. Questão 61. Metade da prova é o dispositivo da questão. Você vai ver aqui. Nós vamos enfrentar um dispositivo do tamanho do mundo. O Sebrasp, ele já faz isso para te cansar, para te desestimular. Mas aqui você tem equilíbrio mental e emocional para encarar qualquer assertiva, qualquer dispositivo que venha de certo ou errado, de verdadeiro ou falso, você já vai estar treinado para resolver. Vem comigo. O Quaitiano Ferri Alderrar, nome lindo, que compete no Rio de Janeiro sob a bandeira olímpica, ou seja, como atleta independente, escreveu nesta quarta-feira, dia 10, seu nome na história olímpica ao se tornar o primeiro atleta sem país
da história a conquistar a medalha de ouro olímpica. O título veio no duplo fosso de tiro esportivo. O italiano Marco Innocenti ficou com a prata e o britânico Stephen Scott com o bronze. O tempo publicado em 10 de agosto de 2016. Quanto ao direito da nacionalidade, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar. Bora lá. Entra no modo de questão agora, vamos analisar o dispositivo, o que está certo, o que está correto, o que é verdadeiro, o que é falso. Item A. É privativo de brasileiro nato o cargo de senador. Errado. O que é privativo de brasileiro nato, de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º, item 3, é o cargo de presidente do Senado. Presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. Senador e deputado federal podem sim ser brasileiros naturalizados. Segundo, item B, são brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano, ininterrupto e idoneidade moral. Errado. Nesse caso, serão brasileiros naturalizados. Vamos seguir. Item C. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Correto. Perfeito. Prezados, mais uma vez estamos diante de cópia clara da letra da lei. Copiou, colou do inciso. É por isso que é tão importante e a gente bate tanto na leitura do código. Esse curso é baseado na leitura e explicação dos principais itens. Foge de viagem doutrinária, foge de aprofundamento jurisprudencial, foge de aprofundamento judiciário que não cai no teu concurso. Vamos seguindo. Item D. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Errado. Olha o trocadilho. Não será declarada a perda. Essa é uma hipótese de exceção. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Questão errada. Nesse caso, não serão brasileiros naturalizados, serão brasileiros natos, conforme artigo 12, item 2, inciso C. Vamos embora. Seguindo aqui para mais uma questão. Segundo a Constituição Federal, no capítulo da nacionalidade, são cargos privativos de brasileiro nato, exceto, ou seja, todos os cargos serão de brasileiro nato, menos presidente da República, presidente do Supremo Tribunal, brasileiro nato. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Oficial das Forças Armadas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ministro de Estado, opa, não. Ministro da Defesa, ministro de Estado, está errado. É o item que a questão quer. Presidente da República e vice-presidente. Qualquer cargo na linha sucessória da presidência da República. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Vamos seguindo.
Como é que foi cobrado na PML de 2012? É privativo de brasileiro nato, segundo a Constituição Federal. O cargo de juiz de direito, não. Oficial das Forças Armadas, correto. Delegado da Polícia Federal, deputado estadual, governador, todos os demais cargos são acessíveis a brasileiros naturalizados. Vamos embora. Considerando os seguintes cargos públicos, em relação àqueles que são de ocupação privativa de brasileiro nato, coloque V para os verdadeiros e C para os falsos. Vamos lá? Vamos analisar cada cargo desse, se ele pode ser ocupado ou não por brasileiros naturalizados. Vamos colocar verdadeiro para os cargos privativos de brasileiro nato e vamos colocar falso para os cargos que não são privativos de brasileiro nato. Preste atenção. Procurador-Geral da República é privativo de brasileiro nato, verdadeiro ou falso? Falso. Ministro do Supremo Tribunal, privativo de brasileiro nato, correto. Oficial de Forças Armadas, correto. Presidente do Banco Central, falso. Ministro da Defesa, verdadeiro. Ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Defesa. Todos os demais podem ser ocupados, todos os demais cargos podem sim ser ocupados por brasileiros naturalizados. Presidente e vice da República, negativo, caveira. Vamos seguir. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, entra no modo questão. Item 1, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Presta atenção nas palavras-chave, presta atenção nas palavras quentes. Vamos embora. Podem ser naturalizados os estrangeiros residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação? Verdadeiro, correto. Artigo 12, item 2, a linha B. É livre a manifestação do pensamento e o anonimato. Espera aí, caveira. O anonimato está errado. Artigo 5º, inciso 4º. Vamos embora. Sempre são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Volta para cá. Mais uma vez, o CESP traz a clássica, a manjada, a tradicional pegadinha do sempre. Extremo cuidado, é palavra-chave, é palavra quente. Bota a mão na tua prova que esse sempre vai estar quente. Encosta o pulso que tu vai sentir. Esse sempre vai estar quente na tua prova. É palavra-chave. Preste atenção. Errada. Extremo cuidado nesse sempre. Está errado. Se os estrangeiros estiverem a serviço do país de origem, o filho nascido no Brasil poderá ter a nacionalidade estrangeira. Não será considerado brasileiro. Muita atenção nessa pegadinha. Vamos seguir. Próximo item. São brasileiros naturalizados os que adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto de idoneidade moral. Certo ou errado? Verdadeiro. Está correta. Vamos seguir. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Correto. Artigo 12, item 1, a linha A. Perfeito.
gabaritando aqui no item 4, está correto o item 1, está correto o item 4, está correto o item 5. Vamos embora para mais questões. É privativo de brasileiro nato o cargo de... É privativo de brasileiro nato o cargo de promotor de justiça? Errado. Vereador? Errado. Juiz do trabalho? Errado. General do Exército? Opa! Para ser general do Exército precisa ser o quê? Praça. Pode ser general do Exército? Não. Para ser general do Exército, você precisa ser oficial das Forças Armadas, oficial do Exército. E o cargo de oficial de Forças Armadas, ele é privativo de brasileiro nato. Vem comigo. Esse é o correto. Vamos seguir. Ainda nos direitos da nacionalidade, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. O parágrafo 1º diz: são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas, os selos. Senhores, são os símbolos, são identidades, são desígnios da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e o selo. É muito importante ter isso em mente, porque é bem cobrado, é bastante cobrado. E também é muito atual para o momento que nós estamos vivendo. Fazendo um pequeno parêntese, a nossa bandeira ela não será vermelha, mas a bandeira do Brasil, o hino nacional, o patriotismo, não pertence a partido político nenhum. Não pertence a político nenhum. Nenhuma linha partidária deve se apropriar da bandeira ou do hino. É muito importante você ter essa reflexão, porque o patriotismo, ele deve ser inerente a todo brasileiro, independente de qualquer visão política, de esquerda, de direita, de centro, se Lula, se Bolsonaro, se Ciro. O patriotismo, ele deve ser intrínseco a qualquer brasileiro. Vestir uma camisa do Brasil não deve representar a ideologia: eu sou fã de político A, eu sou fã de político B, porque você está com uma camisa do Brasil, porque você tem uma bandeira do Brasil. Isso deve ostentar o seu amor, o seu respeito pelo país e não por político. Não permita que políticos se apropriem dos símbolos da República. Vamos seguir. A bandeira do Brasil, o hino nacional, as armas. Preste atenção nesses brasões. Preste atenção nesses brasões. Aqui nós temos a bandeira do Brasil. Aqui nós temos o hino nacional. As armas, o brasão de armas é esse. Aqui nós temos os selos nacionais. E eu convido vocês agora, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Mas eu convido vocês agora a fazer um exercício de patriotismo. Você que vai ser soldado militar, você que vai passar no Cefap, você que vai passar a relação do curso de formação, você que hoje está com interesse em servir na segurança pública, acompanha comigo o hino nacional.